aí, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Estão estudando bastante? Vamos lá para a nossa aula número 2, uso da vírgula. Hoje eu coloquei algumas coisas simples aqui, tá? Continuação daquela nossa aula 1, não esquece. É uma relação de coisinhas que a gente tem que saber, mas tudo bem simples. Olha lá, você vai usar a vírgula também quando tiver datas, certo? Se tiver datas, a gente vai usar vírgula. Por exemplo, São Paulo, 20 de outubro de 2030, né? Já estamos bem adiantados, né? 2030. Então, olha só, tá? A vírgula aqui. Endereço, ó. Rua Dona Flor, vírgula, aí você coloca o número, quer colocar o bairro? Vírgula, tá bom? Se for colocar a cidade também, pode colocar vírgula, que é o correto. Então, número tal, jardim tal, e você pode colocar e cidade ou vírgula, cidade tal, ponto final, tá bom? Porque você está acrescentando itens, certo? Então, o número ali, inicialmente, sempre separado por vírgula. Enumerações. Sabe quando você enumera várias coisas? Tipo assim, bala, biscoito, calculadora, caderno. Então, ó, a sacola tem 2 bolas, 3 cadernos, 5 canetas. Tá vendo que eu pus vírgula, vírgula, vírgula? Deixa eu pegar aqui uma canetinha vermelha, ó. Vírgula, vírgula. Agora, olha aqui, ó. A sacola tem mamão, melancia, bananas e flores. Presta atenção. Vou dar uma dica para vocês aqui de redação, além da vírgula. Então, aqui a gente está enumerando, a gente tem que obrigatoriamente colocar a vírgula. Agora, olha só, esse aqui eu coloquei uma vírgula, 5 canetas e pus um ponto final. E esse daqui eu pus vírgula, vírgula e pus um e pus flores. Professora, eu tinha que ter posto e aqui em cima, então? Não. Presta atenção hein, no que eu vou falar. Olha, quando você fala bola, caderno, caneta, ponto, significa que tem mais. Você pôs a vírgula, significa que tem mais coisas que você ainda não falou. Sabe aquele etc que dá vontade de colocar na hora da prova? Que não se deve escrever de jeito nenhum, colocar etc em redação? Pois é isso aqui, ó. Então, 3 cadernos, 5 canetas e etc. Não faz isso, né? Você põe um ponto final. Então, aqui eu sei que ainda tem mais coisas que você não falou. Agora, embaixo você pôs mamão, melancia, bananas e flores. Significa que as flores é o seu último item. Então, acaba ali. Então, não tem mais nada que você tenha vontade de falar ou que ainda tenha que falar, certo? Então, em cima, eu entendo que ainda tem mais coisas. E aqui, ó, aqui não. É o final, é só isso mesmo e tudo bem, certo? Então, é assim que você expressa o etc. e não colocando etc, tá? Depois, o número 4, olha lá. Quando você tiver que intercalar expressões, que tipo de expressão? Expressão explicativa, ou quando você erra alguma coisa e quer mudar o que você disse. Então, quando você põe assim, isto é, ou seja, a propósito, quer dizer, melhor dizendo, além disso, ou então você põe assim, ou digo, tá? Ou então você põe assim, quero dizer. Aí, tá vendo? São expressões que você usa lá no meio, ó. Por exemplo, vou à escola, isto é, ao teatro, tá? Quer dizer, eu errei, né? Então vou corrigir, ao teatro. Vou à escola, vírgula, além disso, vírgula, vou passar pelo mercado, tá? Então, o além disso quer dizer, ou digo, quero dizer, né? Ou seja, a propósito, melhor dizendo, todos devem vir separados por vírgula, eles vêm intercalados no meio da oração que você está escrevendo naquele momento, certo? É bem fácil. E esse daqui, ó, elipse do verbo. O que significa essa palavra elipse, né? É uma função de linguagem que a gente tem, desculpe, figura de linguagem que a gente tem, que são várias figuras que a gente tem, né? Então, essa daqui é uma delas. Essa elipse significa ocultar. Então, quando você fala ocorreu uma elipse, é porque alguma coisa está escondida, uma coisa que você não está vendo. Ela está ali, você percebe, mas ela não está escrita, você não vê. Então, elipse do verbo a gente marca com o uso da vírgula. Por exemplo, ela compra manga, ponto e vírgula, eu chocolate.
Deixa eu explicar isso aqui. Aí, mais uma outra aula que a gente vai fazer, a gente vai ter uma explicação melhor sobre isso. Mas isso aqui é assim, ó. Eu tô falando lá do quê? Das compras que eles fazem. Então, aqui, ó, o assunto, qual que é o assunto? Compras, tá? Então, presta atenção. Você vê que o assunto aqui é compra e o assunto aqui é compra. Tô falando do assunto ela compra e eu também compro, tá? Então, quer dizer que o assunto é o mesmo. Então, o que você faz aqui no meio, ó, para separar eu e ela? Um ponto e vírgula. Então, ó, ela compra manga, ponto e vírgula. Agora eu vou dizer o que que eu compro. Eu compro chocolate. Agora, olha o detalhe. Eu não coloquei o compra, não coloquei o verbo comprar aqui, tá vendo? Ó, olha o que eu coloquei no lugar do comprar, ó. Tá vendo? A vírgula. Então, ó, ela compra manga, eu compro chocolate. Então, o compro é a vírgula. Elipse do verbo. O verbo não foi escrito, tá? Isso daqui é uma forma culta de se escrever. Porque se você coloca repetições, você comete erros, né? Durante uma redação, tá bom? Então, para evitar essas repetições, a gente pode usar a elipse do verbo. Tudo bem? Embaixo aqui, ó, eu tenho a oração independente. O que que é essa oração independente? Olha, é uma oração que ela aparece sem nenhuma conjunção, porque vocês aprenderam, né? Vocês devem ter aprendido nas aulas de conjunções subordinadas e coordenadas, né? Que a gente aprende que as orações, elas são ligadas pelas conjunções, mas tem orações que são independentes. Geralmente uma oração independente, ela é uma oração coordenada. Coordenada assindética, né? Vocês devem ter estudado isso. A sindética porque ela não tem a conjunção, ela vem sem a conjunção. Então, na realidade, o que é uma oração? Uma oração é uma expressão de uma ação. Então, quando você fala vou andar, isso é uma oração. Brincar, outra oração. Correr, outra oração. Vencer, outra oração. Então, aqui eu tenho orações independentes, né? Eu não coloquei um e, um mas, um porquê para ligar as orações, certo? Que seriam os elementos de coesão, as conjunções, né? Que é um tipo de elemento de coesão. A gente não usou, eu usei somente o verbo, ó. Eu vou andar. Eu poderia parar, escrever assim, ó. Eu vou andar. Pronto. Já entendi, ó. É uma oração completa. Como que eu sei que é uma oração? Porque tem um verbo. Nossa, mas tem dois verbos. Então, é uma locução. São dois verbos. Então, a oração pode ser formada por uma locução ou pode ser formada por um único verbo. Então, aqui eu tenho, ó, uma oração, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra e tenho outra. São independentes, devem ser separadas por vírgulas. Tudo bem, meu povo? Beleza aí? Olha, mais a segunda aulinha, vocês já estão bem craque no negócio, hein? Tem mais algumas aí pela frente. A gente vai devagar para vocês irem assimilando coisinha por coisinha, tá bom? Não esquece aí de se inscrever no nosso canal e dar o seu joinha lá, se vocês gostaram do vídeo, tá? Eu agradeço muito. Um abraço.